palavra. Amém? Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, nós escolhemos esse texto. Eu tenho falado de uma maneira muito frequente sobre este texto nesses dias que nós estamos vivendo. E o meu desejo é saturar de propósito o coração dos meus irmãos na boa expectativa e na certeza de que o Senhor ele está conosco. Amém? Hoje eu quero falar sobre o tema socorro em Deus sempre. Socorro em Deus sempre. Segundo o livro de Crônicas, acompanhe aí com sua Bíblia também conosco. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora tu os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão a pago, vindo lançar-nos fora da tua herança, que tu nos fizestes herdar. Ah, Deus, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Que palavra, eu acredito que este texto é daqueles textos que eles falam por si mesmos, não é? São textos que nós lemos e já recebemos o impacto da mensagem que aquele texto transmite. Socorro em Deus sempre. Socorro em Deus sempre. Eu gostaria que nós tivéssemos uma bandeira escrita isto, né? Não só que o Senhor Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira, mas que nele nós temos um socorro sempre. Curiosamente, os cristãos, eles têm muitas declarações que nós chamamos de declarações proféticas ou declarações de fé. Todavia, nos momentos que nós precisamos exercitar a fé, parece que alguns se esquecem dessas declarações que fazem. Mas vejam, irmãos, quando nós pensamos neste tema, socorro em Deus sempre, nós queremos dizer que nós temos um Deus que é o nosso socorro sempre, de fato, de verdade. Amém? Você pode se alegrar com isso? Dizer um amém? Que você tem esse socorro em Deus. O salmista disse que ele é o socorro bem presente. Ele sempre está presente como o nosso socorro. Agora, esse texto nos leva a pensar em algo para além de ter Deus como o nosso socorro sempre. Pensem comigo. Uma notícia ruim chega até o rei. Chega aos ouvidos do rei
uma notícia muito ameaçadora, amedrontadora. São aqueles tipos de coisas que acontecem na vida da gente. Eu penso que nós temos esse privilégio de experimentar coisas que os animais não têm. Um animal, quando ele leva um susto, a primeira reação dele é buscar uma defesa imediata. Por instinto, eles buscam uma defesa. Mas o ser humano, quando ele sofre ameaça, ele além de sentir-se desprotegido fisicamente, salta dentro de si algumas emoções, salta para fora de si aquilo que ele tem por dentro. E a Bíblia diz que a notícia chegando aos ouvidos do rei Josafá, ele teve medo, ele teve algumas reações. E a Bíblia deixa claro o fato de que este rei, mesmo temendo a Deus, mesmo conhecendo ao seu Deus, mesmo servindo e amando ao Deus de Israel, como nós percebemos na descrição da sua oração, este homem teve medo. Ele teve medo. Ele teve medo quando soube que os inimigos viriam para destruí-lo. Ele teve medo quando recebeu a notícia de que algo ruim estava prestes a acontecer. Todavia, meus irmãos, mesmo tendo medo, ele se moveu pela fé. Mesmo tendo medo, ele se moveu pela fé. Vejam como é importante a diferença daquele que serve a Deus do que não serve. Daquele que ama a Deus e daquele que não ama a Deus. Daquele que confia em Deus e daquele que não confia. Uma situação desagradável, uma situação inusitada, uma situação ameaçadora, uma situação que provocaria uma desestrutura no seu reinado. Ele teve medo, todavia se moveu pela fé. Só nisto há um grande ensino para todos nós, que nós, por causa dos problemas que nós temos na vida, nós estamos sujeitos a temer, sim. Estamos sujeitos a ter medos, a ter reações, embora a palavra de Deus nos diga e nos afirme que Deus não nos deu espírito de medo. Algumas situações nos preocupam, algumas situações nos incomodam, mas o mais importante é nós nos movermos pela fé. Posso ouvir um amém? O rei prontamente se pôs a buscar o Senhor. Prontamente ele recebe a informação de que os inimigos viriam contra ele. Assim que a notícia chega que os amonitas viriam contra ele em peleja, vieram algumas pessoas dar este aviso a Josafá, dizendo: esta grande multidão vem da além do mar da Síria. Eles vêm, Josafá, contra ti. E diz o texto, Josafá temeu, mas se pôs a buscar o Senhor. Teve medo, mas se moveu pela fé. E se pôs a buscar o Senhor. Preste atenção, irmãos. Porque quando esse texto diz que o rei se colocou na posição de buscar a Deus, está dizendo que ele tomou uma postura pessoal, individual. O que ele podia fazer naquela situação? Ele era rei, ele era um servo de Deus, ele temia Deus, ele era um homem que tinha uma grande liderança, mas ele como pessoa, como indivíduo, o que eu posso fazer diante desta ameaça de que virá inimigos contra mim? Diz o texto que ele se pôs a buscar o Senhor. Meus irmãos, em todas as lutas que nós passarmos, é importante que você entenda qual é a sua parte. Não importa o que o governo vai fazer, não importa o que a liderança vai fazer, não importa o que as pessoas tentam fazer, não importa o que o pastor vai fazer, não importa o que quer que seja, quem quer que seja. Importa, sim, nesse primeiro momento, o que cada um vai fazer, o que eu vou fazer. Diante de uma ameaça como esta que veio sobre o rei Josafá, ele se pôs a buscar o Senhor. Isto fala de uma ação individual. Ele começa a confessar o Deus que ele acreditava. Ele começava a entender: existem muitas coisas que eu não posso fazer. Existem algumas coisas que talvez eu não possa fazer agora, mas tem algo que eu posso fazer sempre. Algo que todos nós podemos fazer sempre, independente de qual seja a situação. Todos nós podemos buscar ao Senhor aonde nós estivermos.
Todos nós podemos. Na nossa casa, no nosso trabalho, se é para o Senhor, aplauda com alegria e com vontade. Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, na rua, no carro, no ônibus, onde nós estivermos, nós podemos buscar o Senhor. Isto é ação individual. O rei se põe nessa postura diante do Senhor. A sua força espiritual era maior, irmãos, do que as suas reações emocionais. A força da fé deste homem era maior do que o medo, do que a reação emocional. Isso dizendo a mim e a você que assim deve ser conosco, que a nossa fé no Deus que nos criou, a nossa fé no Deus que nos formou desde o ventre da nossa mãe, esta fé precisa ser maior do que as emoções que nos rondam. Nunca se esqueça que este Deus, que foi buscado pelo rei Josafá, ele está à disposição, no bom sentido, é óbvio. Ele está com portas abertas para mim e você. Buscarmos e encontraremos ele. O Senhor disse, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Parece que Josafá conhecia esta verdade. Agora vejam, irmãos, que o rei não apenas reagiu, sobressaiu ao medo, agindo com fé, buscou ao Senhor, mas o texto diz que como uma liderança, ele estabeleceu, ele apregoou jejum sobre todo o Judá. Agora, entra uma segunda esfera, que é a participação das pessoas. Não mais uma ação pessoal, não mais uma ação individual, mas uma ação coletiva. Uma ação coletiva. O rei olha para o seu reinado, o rei olha para os seus súditos, o rei olha para as famílias que estavam sobre o seu governo, o rei olha para aquela nação de Judá e diz assim, que seja estabelecido, que seja pregoado a partir deste momento, por causa das ameaças que estão vindo contra nós, um jejum para todo o Judá, uma ação coletiva. É importante para todo rei, é importante para todo governante, é importante para todo empresário, é importante para todo pastor ter sempre com quem contar nas horas assim, irmãos. Porque na parte pessoal ele já tinha feito. Ele já tinha buscado ao Senhor. Ele já tinha se prostrado diante do Senhor. Já tinha buscado o refúgio. Se apresentado diante do Senhor pedindo socorro. Mas há algo que deveria ser feito de forma coletiva. Deixa eu dizer algo para vocês. As pessoas abraçaram a decisão e o decreto estabelecido por aquele rei. As pessoas jejuaram, as pessoas buscaram a Deus, as pessoas se envolveram com a dor que aquele líder estava sentindo no momento. Deixa eu dizer algo, irmão. Como acabei de declarar, é importante para todas as classes, é importante para o rei, é importante para o presidente, é importante para o nosso governador, é importante para você que é empresário, ter com quem você possa contar nas horas mais cruéis como esta, nas horas que você se sente ameaçado, e você não tem para onde correr, não tem abrigo humano, mas é importante que você tenha apoio de pessoas. Eu levanto a bandeira que eu não entendo em respeito aos decretos do nosso governo, mas eu não entendo ainda por que frouxidão no meio de pessoas que declaram Deus como Senhor dos Exércitos. Se eu estou sendo imprudente com esta igreja, por favor, me corrijam. Mas todos os cuidados nós temos buscado ter, e não justifica o número pequeno de pessoas que estão ficando em suas casas, deixando de apoiar o seu líder em uma hora difícil. O que este rei faz? Ele clama, ele conta com as pessoas, porque existem ações coletivas que elas funcionam com maior rapidez. Existem ações coletivas que funcionam de maneira muito mais rápida. E este rei, ele estabelece esse jejum, ele apregou este jejum e as pessoas participaram, como tendo algo em comum, abraçaram esta causa. Meus irmãos, não há problema em ter medo. Não há problema nenhum em nós termos o cuidado que nós temos tido esses dias. Por favor, entenda o que eu estou a falar. Não há problema nenhum, desde que nós nos movamos pela fé.
Nós não podemos negar, não devemos negar o problema, nem mesmo negar os medos, mas nós precisamos nos mover pela fé. Precisamos nos mover pela fé. Quem de nós aqui não está tendo cuidado? Todos estão tendo cuidado. Todos, todos. Todas as famílias no Brasil estão tendo seus devidos cuidados. Com exceção de um ou dois que atrapalham a vida dos outros, não é? Mas a grande maioria está zelando, está fazendo a sua parte, o seu dever de casa. Mas, para além disso, é importante que nós nos movamos por fé. Crendo que nós temos socorro em Deus sempre. Crendo que nós temos socorro em Deus sempre. Socorro para uma situação específica e urgente. Não importa qual seja a situação que nos advenha, não importa a situação que aconteça conosco, desde que nós tenhamos Deus como nosso socorro sempre, nós precisamos nos mover pela fé, porque as situações específicas, situações inesperadas, sempre hão de acontecer na nossa vida. Irmãos, se não houvesse esta pandemia hoje, certamente você teria um problema a ser resolvido diante do Senhor. Todos nós estamos sujeitos a situações específicas. Todos nós estamos sujeitos a situações de urgência. Uma notícia que, por exemplo, eu pelo menos nunca mais ouvi dizer que alguém morreu do coração, ninguém está morrendo mais de infarto, parece que as outras doenças acabaram. Então, parece que a pandemia está sendo mais bênção do que maldição, porque acabou com as outras doenças, só ficou ela. Então, se destruir a Covid, acabou. Então, todo mundo fica são para sempre, aleluia! Olha que situação, irmãos. Sempre haverá momentos na vida da gente em que nós nos encontraremos parecidos com este rei, ameaçados por uma situação que parece que vai destruir a nossa casa, que vai destruir os nossos sonhos, que vai destruir os nossos projetos, mas este rei se moveu pela fé, olhando pela fé, mesmo tendo medo, mesmo reagindo de maneira humana, olhou para o Deus, o Senhor dos Exércitos, e teve êxito. Socorro é um direito dado aos filhos de Deus. Quem diz amém? Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Não é só para o futuro, é o socorro bem presente na angústia. O socorro na angústia. A angústia é a adversidade, a angústia é a perseguição, a angústia é a dor, a angústia é a ansiedade, a angústia é o problema que você tem por resolver. É aquilo que está tirando o seu sono, mas o teu Deus é o socorro bem presente. Então veja, irmãos, que nós temos esse Deus como socorro sempre em nossa vida. Os apóstolos deram continuidade ao ministério de Jesus, acreditando nisso, que o Senhor seria sempre o socorro deles, sempre o socorro presente deles. O rei, portanto, se apresenta diante do Senhor e começa a orar, a fazer uma oração pública diante de todos, uma oração que tocou o coração de Deus. E preste atenção que eu queria que você verificasse na sua Bíblia comigo. O que diz as Escrituras? O conteúdo da oração do rei Josafá e o que isso nos ensina. Número 1, a confissão do governo e do poder de Deus. Em nenhum momento Josafá disse, Deus, esse problema não existe. Não. Em nenhum momento ele negou o problema. Em nenhum momento o rei negou que estava sendo ameaçado. Em nenhum momento na sua oração o rei Josafá negou que estava com medo, mas ele fez uma confissão do governo de Deus. Versículo 6, olha o que diz. Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Aleluia. Pois tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes. E na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Preste atenção, irmãos, que diferente de alguns de nós, ele não chega logo contando o problema. Ah, meu Deus, me socorre porque eu estou passando por isto, porque eu estou passando por aquilo. Não. Ele, semelhante a Jesus que ensinou a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não foi começando a apresentar um problema, mas foi confessando o poder, o governo e o poder de Deus. Será que você pode entender a importância disso?
de você enfrentar o problema que você tem a enfrentar, mas você se colocar diante do Senhor e começar a engrandecer a esse Deus que você serve. Ó Deus, ó nosso Deus, não és tu, Deus nos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e há poder, e não há quem possa te resistir, nem os inimigos, nem as enfermidades, nem o vírus, nem a inflação, nada pode resistir o Senhor. Que confissão poderosa! Isso anima o coração da gente. Olhar um homem com uma tamanha fé. Mas, segundo, irmãos, ele traz à luz na sua oração aquilo que Deus já tinha feito. Ele traz na sua oração não só a grandeza de Deus, a soberania de Deus, mas ele traz à luz aquilo que Deus já tinha feito. Há uma canção do Sérgio Lopes que diz que o tema é Tente Lembrar. E na canção diz assim: tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Depois você ouve em sua casa essa canção. E aí você vai ver que a gente não se dá conta de tantas coisas que Deus já fez por nós. De tantas coisas que Deus já fez pelo povo. De tantas coisas que Deus já fez pela igreja. E parece-me que este homem, o rei, se deu conta dos grandes feitos do Senhor. E ele começa a confessar os feitos de Deus. Confessar os feitos de Deus significa a solidificação da nossa fé. Veja no versículo 7 ao 9, irmãos. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante de ti do teu povo Israel? E não deste a semente a Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa. Como dizendo, Deus prometeu. Nós tínhamos antes, no início do nosso ministério, nós tínhamos essa declaração. Os meus ouvidos estão atentos ao clamor que se faz neste lugar. Devia colocar de novo esse negócio aqui. Para você lembrar que na casa do Senhor há uma promessa. De que Ele vai ouvir a tua oração. Não importa a angústia, não importa a dor, não importa a enfermidade, não importa as ameaças. Deus fez uma promessa de que quando o povo dele clama no templo, o Senhor ouvirá a oração, responderá a oração, o Senhor agirá de maneira favorável. E o rei agora traz à luz esta verdade, irmãos, do que Deus já tinha feito. Não fique murmurando pelas coisas que ainda não aconteceram, por favor. Comece a meditar no que Deus já fez. No cuidado que ele teve. Pensa um exercício simples. Medite na sua infância, na sua vida toda, desde a sua infância. Como Deus foi zeloso com você, como Ele cuidou naquela situação. Você já está lembrando de alguma situação que Deus guardou a sua vida? Assim, sempre vai ver. E você vai, meu Deus, muito obrigado que o Senhor me guardou. Eu nem crente era, mas o Senhor já estava me guardando. Eu estava no mundo, mas o Senhor já estava trabalhando na minha vida. É o que Deus já fez. E o rei agora traz à luz no conteúdo da sua oração a confissão do que Deus já tinha feito. Porque isso iria solidificando a sua fé. À medida que nós declaramos, que nós lemos e meditamos no que Deus já fez, nas vitórias que Deus já deu ao seu povo, nas curas que o Senhor já fez, nas palavras de restauração, nas ressurreições que o Senhor Jesus já fez, isto vai animando o nosso coração, isto vai solidificando a nossa fé, irmãos, e nós nos levantamos com mais coragem para enfrentar o dia a dia em nossa vida. Deus é o socorro em nossa vida sempre. Uma terceira parte do conteúdo da oração do rei Josafá. O versículo 10 e o versículo 11, ele agora passa a apresentar o problema. Veja que primeiro ele exaltou a Deus, ele deu a glória a Deus, ele trouxe à luz quem era o Deus que ele servia, quem ele amava. Segundo, ele faz menção dos feitos deste grande Deus. E só agora, na terceira parte do conteúdo da oração, que ele apresenta o problema. Ele diz, ó Senhor, esses inimigos estão vindo agora. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar Israel, tal, eis que nos dão apago, vindo para lançar-nos fora da nossa herança. Só agora ele está apresentando o problema.
aquilo que nós conhecemos dentro das nossas igrejas evangélicas no Brasil, a oração de intercessão, a oração de petição, uma oração de socorro, pedindo a Deus que resolva um problema que se tem. Mas há uma outra expressão no conteúdo da oração deste rei. No versículo 12 e versículo 13, dá uma demonstração do quanto este rei tinha a convicção de que ele dependia inteiramente do Senhor. Ele dependia de Deus inteiramente. É a confissão da dependência de Deus. Mais do que aquela expressão que a maioria de vocês conhece. Se Deus me permitir, se Deus quiser. Na oração do rei Josafá, versículo 12 e 13 diz: ó nosso Deus, porventura, não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão. Era um problema aparentemente insolúvel, irmãos. Aparentemente insolúvel. Talvez parecido com a pandemia que vivemos nos dias de hoje. Mas veja o conteúdo da oração deste homem. Não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que vamos fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. O que o rei estava dizendo, nós dependemos, Senhor, inteiramente de Ti. Nós precisamos da Tua intervenção, nós precisamos que o Senhor haja ao nosso favor, nós precisamos que o Senhor faça um milagre, nós precisamos que o Senhor faça um livramento, nós precisamos que o Senhor nos dê vitória, mas dependemos do Senhor. Irmãos, isto é uma fé que nos alimenta. Isto é uma fé que nos desperta para o Deus que nós servimos, porque o Deus que deu vitória para o Josafá é o mesmo Deus que você serve e que você confessa nos dias de hoje. É o mesmo Deus que nós amamos e declaramos como Senhor dos exércitos e como Senhor da nossa vida. Ou seja, não importa se nós não temos forças suficientes para resistirmos os problemas que temos, nem mesmo se não sabemos o que fazer, mas desde que nossos olhos estejam postos no Senhor. Desde que a gente saiba disso, eu sei para quem eu tenho olhado, eu sei para quem tenho crido, os meus olhos estão olhando para o Senhor, levanto meus olhos para os céus, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Os inimigos estão invadindo, os inimigos estão vindo, a tribulação está chegando, os problemas estão chegando, meus olhos estão postos no Senhor. Meus olhos estão postos no Senhor. Isto é uma fé que nós devemos alimentar dia após dia para solidificar aquilo que nós acreditamos como esperança naquele Deus que sempre é o nosso refúgio, sempre é o nosso socorro. Por último, irmãos, contar sempre com o sobrenatural de Deus. O último conteúdo da oração de Josafá é uma demonstração de que ele contava com a ação sobrenatural de Deus. Ele exalta a Deus, ele glorifica o Senhor, ele traz à luz o Deus Todo-Poderoso que ele servia, ele traz à luz os grandes feitos do Senhor, ele apresenta-se diante do Senhor, diante de Deus as suas necessidades, o problema que ele estava passando, ele confessa a dependência de Deus, mas agora ele diz para o Senhor, nós dependemos agora e contamos com o teu sobrenatural. Versículo 14 ao versículo 17. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Nós não lemos esse texto. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Metanias, levita dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Olha que coisa gloriosa. Verso 16, amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja, não tereis que pelejar, parai, estais em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Oh, aleluia!
O rei Josafá contou com a ação sobrenatural de Deus. Irmão, enquanto você ora confessando a grandeza de Deus, enquanto você ora confessando os feitos de Deus, enquanto você ora pedindo as coisas para Deus, enquanto você ora exaltando o nome do Senhor, Deus entrará de maneira sobrenatural para responder a sua oração. Os anjos do Senhor entrarão em evidência, entrarão em ação favorável ao povo de Deus, porque sempre assim será, sempre assim foi no meio do povo de Deus. Os anjos ministros do Senhor, estando ao serviço do altar do Senhor, ministram a nosso favor. E a Bíblia diz que este povo, na liderança de Josafá, teve uma grande vitória, porque Deus agiu de uma maneira sobrenatural. Deixa eu dizer algo para você. Nós venceremos esta pandemia pela ação soberana do nosso Deus. O Senhor nos diz, não temos o que temer, porque esta guerra não é nossa, é do Senhor. E se esta guerra é do Senhor, eu quero declarar que eu estou diante de pessoas que já venceram, em nome de Jesus. Você escreverá um histórico de vitória, de vitória, de vitória. Deus me deu vitória, Deus me poupou, Deus poupou minha casa, Deus ouviu a nossa oração, porque esta causa não é nossa, é do Senhor. É do Senhor. Contar sempre com a ação sobrenatural de Deus. Eu estou orando, irmãos. A primeira oração que nós fizemos quando entrou a pandemia foi a oração para que Deus desse uma ordem a este vírus, para ele parar. Porque a natureza ouve, todos os elementos da natureza ouvem a voz de Deus e obedecem o comando. Se Deus disser para esse vírus, acaba agora, acaba, irmão, não tem jeito. E eu tenho orado isso, e agora estou orando uma oração imprecatória. Não é para matar ninguém não, mas eu estou orando, pedindo a Deus que venha a luz no nosso Brasil, aqueles que roubaram os cofres públicos, que venha a luz isso, e esta vergonha seja arrancada do nosso país. Porque em nome da Covid, nós temos visto muitos aproveitadores, mas tudo isso virá à luz, tudo isso virá à luz. Porque a Bíblia diz que todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor. Então está chegando a hora desses ladrões, mentirosos, serem envergonhados, e a igreja do Senhor Jesus ser levantada em êxito. Ser levantada em êxito. Esta guerra não é nossa, é do Senhor. É do Senhor. Deus, Ele está conosco sempre. E eu concluo, irmãos, para reforçar a sua fé e o seu ânimo, dizendo que o rei estabeleceu 2 princípios importantes no enfrentamento desta crise. No versículo 20 há algo que a voz profética chegou para aqueles homens, através desse profeta que chegou na congregação de Deus. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, ou crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. 2 princípios poderosos aqui, e importantes no enfrentamento de uma crise. Um Deus para você estar seguro, e um profeta para você ser bem-sucedido. Um Deus para você estar seguro, e um profeta para você ser bem-sucedido. Como que eu vou ter um profeta para ser bem-sucedido? Para eu ir para a mídia social, para assistir às perguntas sem escrúpulos que fazem alguns pastores e as respostas que alguns pastores dão sem respeito algum a outros líderes da nação? Que profeta é esse que eu vou recorrer? Ao profeta da mídia? Não, irmão, Deus vai colocar um profeta na sua vida para que você prospere no seu caminho. Isso é o princípio bíblico. Tenha um Deus em que você possa estar seguro. Creia no Senhor e você estará seguro. Creia no seu profeta e você vai prosperar. Mas quantas vozes proféticas? Porque o que mais tem na internet é profeta. É profeta. É profeta de todo jeito, irmão. Todo jeito. Todo jeito. Todo jeito tem profeta na internet. Vai lá. De manhã, tarde, 24 horas, vai encontrar um profeta. E ele começa dizendo assim, Deus mandou dizer a você. Pronto.
Se Deus mandou dizer para você, quem que vai duvidar? Quem que vai duvidar? Eu quero que você saia dessa ambiência hoje, sabendo que Deus é o seu socorro sempre. Sempre, sempre. E que no enfrentamento de qualquer luta, porque acaba a pandemia, irmão, você terá luta, você vai ter luta na vida. Tem gente que tinha problema com a família antes da pandemia, não tem mais, está com a pandemia. Vai acabar a pandemia, ele vai continuar com outro problema. E vai buscar a Deus para resolver. Tem pessoas que intensificaram um problema de ordem conjugal, financeira, relacionamento, etc. e tal. Todos esses problemas estamos sujeitos e vamos resolvê-los. Mas o importante, que é no enfrentamento de cada crise que nos aconteça, nós tenhamos um Deus para estar seguro. Levante sua mão e diga, eu tenho um Deus para estar seguro. Fale mais alto, eu tenho um Deus para estar seguro. Diga, eu tenho um profeta para eu ser bem-sucedido. Este é o princípio que o rei traz. Crede no Senhor, estareis seguros. Crede nos profetas e vocês prosperarão no caminho do Senhor. Quero orar com você, por favor. Fique em pé. Deus abençoe as nossas vidas. Eu e você temos socorro em Deus sempre. Amém? Glória a Deus e glória a Deus. Você em casa tem socorro em Deus sempre, sempre, sempre. Levante a mão, vamos orar. Encerrando aqui a transmissão, nós abençoamos a sua vida, a sua casa. Que Deus seja o seu socorro sempre. Amém? Muito obrigado, Senhor, por tua voz sobre nós. Obrigado pela exortação que teu Espírito nos faz nesta noite. Obrigado pelos princípios que nós aprendemos através deste rei, através dessa escritura. E nos ajuda, Senhor, nos colocarmos sempre diante do Senhor, independente das circunstâncias, com essa atitude nos nossos corações. A atitude de engrandecer o teu nome, de exaltar quem tu és, Senhor. Quem tu és, exaltar sempre o Senhor, exaltar a tua santidade, os teus grandes feitos, a tua soberania, e reconhecermos que quando nós nos prostramos diante do Senhor, estamos nos prostrando diante do Deus Todo-Poderoso. Nos ajuda, Senhor, a confessar os teus feitos, a não nos esquecermos daquilo que o Senhor já fez, e nos alegrarmos e solidificarmos a nossa fé, na certeza que, à medida que nós trazemos à memória os feitos do Senhor, nós nos fortalecemos. Nos ajuda também, Senhor, à medida que nós tivermos que enfrentar nossos problemas, nós possamos apresentar nossos problemas diante do Senhor. Nós acreditarmos que o Senhor vai intervir, que o Senhor vai fazer algo maravilhoso, que o Senhor vai agir de maneira favorável a nós, e o Senhor vai agir de maneira sobrenatural. Seja assim sobre o teu povo, seja assim sobre cada um de nós, em nome de Jesus.